Começa agora o programa Análise Direta com mais um assunto importante que nós preparamos para você. Estamos transmitindo diretamente aqui dos estúdios de São Paulo para o Brasil todo e mais 55 países. Hoje nós vamos conversar sobre a língua mais falada do mundo, que é o inglês, né? E faz tempo isso já, né? Todas as pessoas querem aprender inglês, gostam de aprender inglês. Aprender inglês é importante para a gente no trabalho, só que mesmo fazendo curso, lição de casa, prova e tudo mais, é difícil de aprender para muita gente, né? E por que será que alguns conseguem aprender e outros não? Qual o segredo do aprendizado? Hoje meu convidado é o professor, diretor de teatro, que ministra palestras e escritor, Carlos Gotoff. Tudo bom? Tudo bem, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Obrigado. Você é ator e diretor de teatro em inglês, é isso? Em inglês, é. Como que é isso? Na verdade, assim, eu fiz teatro desde criança, como brincadeira, né? Eu tinha uma família grande, a gente reunia na casa do meu avô, fazia teatrinho no final da noite. E era uma coisa que eu nunca pensei em fazer isso como profissão. Depois eu acabei estudando engenharia, me formei em engenharia. Quando eu me formei, eu falei, não quero ser engenheiro, fui fazer um curso de teatro. Ai, meu Depois Deus, eu já tinha o diploma de engenheiro, estava fazendo pós-graduação, aí fiz o curso de teatro e falei, eu quero ser ator. E nunca chegou a trabalhar como engenheiro? Nunca cheguei a trabalhar, a não ser como estagiário na época de faculdade. Fiz o curso de teatro, me formei, 4 anos, montei um grupo e fui pra vida. Só que a gente não conseguia patrocínio, você viver de ator. De arte aqui é difícil. Eu, paralelamente, estudava inglês, só porque gostava de inglês. E um dia na escola que eu estudava, me perguntaram, você não quer vir dar aula aqui? Falei, imagina, quem sou eu? Eu comecei a dar aula de inglês de brincadeira, falei, vou ganhar um pouquinho de dinheiro com inglês e investir na carreira do teatro. Só que eu me apaixonei por dar aula e comecei a dar aula. E aí comecei a usar o teatro nas aulas de inglês. E aí foi uma coisa assim, tudo que eu fiz na minha vida se encaixou. E eu comecei a fazer teatro, eu dirigi grupos de teatro com crianças, com adolescentes. Depois eu montei um grupo com professores, que eram professores que faziam peça de teatro para os alunos para ensinar gramática, vocabulário em inglês. E o teatro ajuda a aprender inglês? Você acha que a pessoa aprende mais? Ajuda muito, porque quando você está na sala de aula, o professor fala para você assim, repita esse diálogo. Aí o aluno assim, ai, que chato ficar repetindo. Quando você está no teatro, o diretor fala assim, vamos fazer a cena de novo. Você tem que decorar o texto. E o aluno faz, porque ele está brincando de teatro. Ele não fica pensando, eu tenho que repetir o diálogo do teatro. Né? E ele aprende. E não fica aquela coisa chata. Fica uma coisa natural, porque o aluno pega o livro para ler, ele vai ler assim, Good morning, Patrícia. How are you? E na vida real, quando você fala, você olha para a pessoa, você se mexe, você faz assim com a mão. E no teatro você faz o aluno se mexer, usar a entonação correta. Então ajuda bastante. Eu acho que memoriza mais, né? Ajuda a memorizar também, tudo isso. Que legal, bem interessante. E aí você então levou o teatro para dentro da sala de aula? O que eu fazia quando eu dava uma aula de inglês, então o aluno falava assim, Good morning, Patrícia. Eu falei, não. Você lê o texto em silêncio, olha para a cara dela e fala o texto como se você fosse uma pessoa conversando. E aí a pessoa me dizia assim, nossa, você faz teatro na sala de aula? Eu falei, não faço teatro. Eu estou dando um diálogo como é na vida de verdade. Eu não pensava que isso era fazer teatro. E, paralelamente, eu comecei a montar grupo de teatro fora da sala de aula. A gente fazia como uma atividade extracurricular na escola. Que legal. Né? Montava peças, montei musicais da Broadway, fiz várias peças. Com os seus alunos do inglês? A gente pegava os alunos da escola inteira. Aí fazia, quem quer participar do teatro? Com as crianças bem pequenininhas, eram crianças de 5 a 12 anos. Então eu escrevia uma peça onde tinha personagens que falavam bem pouco, que eram os pequenininhos, e personagens que falavam mais, que eram os maiores. Então eles misturavam, o pequenininho dizia assim, what's this? Que não sabia falar muito. E os maiores falavam um pouco mais. Então era assim, misturava todo mundo. E os pequenos, de ouvir os maiores falar, iam aprendendo juntos também. Iam aprendendo também, né? Que legal. Com os alunos mais avançados, os adolescentes, eu fazia musicais da Broadway, pegava peças de teatro, adaptava um pouco os diálogos para ficar um pouco mais fáceis para eles. Que legal. Fiz isso durante muitos anos. E você se apresentava na própria escola? Na própria escola. Que legal. E depois isso virou ao contrário? Você hoje faz teatro em inglês? Eu faço teatro nas escolas de inglês. Hoje em dia eu dei uma parada com isso, porque a minha vida deu outro rumo, estou escrevendo livros também, então eu dei uma parada com isso. Mas eu continuo com meus alunos, hoje em dia eu dou aula só particular. Então meus alunos particulares, você tem que fazer um diálogo, eu não quero eu falar, porque eu já sei falar inglês. Eles têm que praticar. Então eu coloco um fantoche na mão de cada um, do aluno, 2 mãos, e falo, você vai fazer o diálogo você mesmo, conversando com você mesmo. Aí você faz uma voz diferente para uma voz diferente para o outro. Então ele brinca de teatro e ele pratica mais o inglês. Né? E é assim, na verdade, quando a gente
isso já é provado até nos cursinhos que preparam para o vestibular, tudo. Quando existe uma brincadeira em sala de aula, né? Ou uma representação, assim, a pessoa aprende mais e melhor, né? Porque a pessoa fica com mais vontade de aprender, né? É motiva, você se diverte, você dá risada, você tem vontade de fazer mais. Muito legal. E você agora, então, caminhou aí pro rumo de ser escritor, né? E me fala um pouquinho sobre os seus livros. Meu primeiro livro é um livro de peças de teatro para aprender inglês. Porque o que eu faço é assim, eu fazia com meus alunos, eu assistia um programa de televisão. Análise direta. Eu falava, vou fazer um programa, vou fazer igual. Eu botava uma pessoa assim, my name is Patricia, e o ator, o cara, ia fazer uma entrevista onde eu usava a estrutura que eu estava aprendendo na sala de aula, vamos supor, né? Então o aluno estava ensinando verbos no presente, aí fazia uma entrevista usando aquilo. E eu dava curso para professores e diziam assim, mas você não tem as peças prontas? Eu falei, mas gente, você vê um programa, adapta, você assiste um filme, adapta. Mas eu não sei fazer isso. Então eu peguei e falei, tá bom, eu faço um livro. Então eu fiz esse livro, que se chama The Classroom is a Stage, que é a sala de aula, é um palco. Ele tem peças de teatro, mas o principal dele é inspirar os professores a criarem as suas próprias peças. Todas as peças têm a peça e do lado tem assim, como você pode adaptar essa peça? Se você tiver 2 alunos, 3 alunos, 4 alunos, como você pode aumentar o número de personagens, mudar o texto. Então, a ideia é o professor usar isso para criar suas próprias peças e montar com seus alunos. Que legal. E isso é uma tendência hoje, ter salas de aula mais interativas, assim, usar teatro, usar outros recursos interativos? Você tem que fazer tudo que você puder para motivar o aluno, né? Verdade, assim, né? Tem também a aula, não é para ser só brincadeira, a aula tem a parte séria, né? Tem aquela parte que o aluno tem que sentar, fazer lição de casa. Agora eu vou dar uma palestra em julho, num congresso, que é assim, está na hora de trazer a chatice de volta para a sala de aula. Porque os alunos acham que a aula tem que ser só divertida. Mas tem alguns momentos que tem que ser chato. Você tem que pegar, decorar os verbos, é chato. Só que se você não passar por essa parte chata, você não chega na parte boa. Fazer teatro é divertido, mas ficar decorando o texto, às vezes é meio chato. Você fica lá decorando, mas se você não passar por isso, você não chega na parte divertida. Então, você tem que saber mesclar a diversão e a parte séria. Me mostra mais. E aí, esse foi o primeiro. Eu aprendi inglês. Muita gente, como você falou no começo, né, estuda inglês, faz aula e não consegue aprender. E as pessoas dizem para mim, como você conseguiu aprender? Eu falei, eu não sei, eu treinava, eu praticava, eu treinava, eu experimentava. Eu acho que cada pessoa é diferente. O que funciona para você, às vezes não funciona para mim. Eu digo, eu sou uma pessoa visual. Se eu estou tentando me lembrar de um texto, eu lembro que estava no cantinho direito da página, eu enxergo assim. Tem pessoas que são auditivas, elas aprendem mais ouvindo. Então eu dou muitas dicas de como você aprender inglês. Esse é meu segundo livro, que é um livro de dicas para aprender inglês. 101 dicas para você aprender inglês com sucesso. Isso. Que legal! Ele não ensina inglês, ele ensina estratégias de aprendizado. Diz, olha, experimente fazer assim, assista filmes em inglês sem legenda. Quando você estiver lendo um diálogo no texto, não leia mecanicamente. Tente fazer como se fosse um diálogo. E várias são dessas dicas. E tem histórias de pessoas que aprenderam inglês que me contaram, olha, eu fazia assim e deu certo. Né? Eu ouvia músicas, então um livro de dicas de aprendizado. Eu acho que música ajuda bastante, e aí, né? justamente, pra quem gosta desculpa, eu te interrompi. Esse livro, ele originou de um blog que eu comecei. Eu comecei um blog com dicas. Que legal, e o blog foi fez tanto sucesso que surgiu esse livro. Que legal. E eu acho que música, isso que eu ia falar aquela hora, música ajuda demais, né? Uma das perguntas que as pessoas mais me escrevem no blog é assim, músicas para aprender inglês, como eu faço para aprender inglês com música? Aí eu escrevi esse outro livro, que é Aprenda Inglês Cantando e Aprenda a Cantar em Inglês. Então esse livro, ele não é uma lista de músicas para aprender, porque às vezes a música que você gosta pode ser a música, pode não ser a mesma música que eu gosto. Então eu digo, olha, você está aprendendo na escola verbos no passado, como você pode entrar na internet e achar músicas que tenham verbo no passado? Aí você vai achar um monte de música, eu gosto desse cantor, vou treinar com ela, vou praticar com essa. Ou eu gosto dessa banda, vou praticar com essa banda. Então dá dicas de você aprender assim, como você... Porque às vezes você ouve a música e tenta cantar a música de ouvido, você canta tudo errado. Tudo errado. Como aquelas bandas que cantam em casamento, né, que cantam o inglês, tudo errado. Então ela dá dicas de como você aprender inglês com a pronúncia correta. Eu digo assim, quando você for aprender a música, imprima a letra e vá acompanhando para você associar aquele som com aquela palavra. Esse livro eu escrevi em parceria com a Cris Gontov, que também é professora de inglês, que é minha ex-esposa, e ela escreveu a parte que dá dicas de pronúncia. Então, quando você tem o TH em inglês, você coloca a linguinha para fora, assim.
three. E tem gente que acha, isso é bobagem, mas isso é importante para você ter a pronúncia correta. Então eu digo, pega uma música, circule todos os THs e na hora que você for ler, force a linguinha para frente. Three, vai cantando. Então, né, então essas dicas para aprender com música. Eu costumo fazer isso. Costumo fazer, quando eu gosto de uma música, tudo, eu pego e eu vou na internet atrás da letra e eu adoro ficar cantando, né? Ouvindo e cantando e lendo, acompanhando aí pela letra. Isso ajuda bastante, eu acho. Ajuda, com certeza. E eu, quando era criança, eu aprendi umas músicas em inglês, eu não sabia o que eu estava cantando. Eu tinha a letra e eu cantava com a pronúncia direitinho, mas eu não sabia o que significava. E você não precisa saber o que significa para cantar. Aí, bem mais velho, já era professor de inglês, eu ouvi a música de novo. Aí comecei a cantar, veio as palavras, voltaram todas na minha cabeça. Aí eu pensei, nossa, agora eu já sei o que eu estou dizendo. Né? Isso já me aconteceu também. Isso aí acontece muito. Então você passa eu digo nesse livro, para você aprender a cantar, você não precisa traduzir a música, não precisa entender tudo. Você vai cantando, você vai pegando aquele som. Mesmo em português, você canta música que você não sabe o que quer dizer. Se você for pensar bem sobre a letra da música, você às vezes não entende o que está dizendo. Às vezes canta até errado. Verdade. Ou às vezes a gente vai entender o significado daquilo que o cantor está dizendo anos depois. Quando eu era criança, eu achava que solidão era bumbum. Porque o Roberto Carlos cantava assim, entro no meu carro e a solidão me dói. Eu era criança, eu achava que ele sentava e doía a solidão. Eu achava que a solidão era bom. Demorou muitos anos para eu saber o que era a solidão de verdade. Porque a gente ouve, a gente é criança, adolescente, assim, muita coisa a gente não passou por aquilo ainda, né? Exatamente. A gente vai passar pelas experiências depois, aí você vai ouvir a mesma música e a música tem uma coisa que ela fala ao coração da gente, né? Tem certas músicas que você ouve e fala, nossa, ele escreveu essa música pra mim. Então você cantando em inglês, além de você aprender, você se diverte, você se emociona. Né? Que legal. O que acontece na sala de aula, eu levo uma música para os alunos. Às vezes o aluno, metade da turma acha a música legal, metade, ai que música chata. Então esse livro eu digo assim, se você quer aprender, aprenda com as músicas que você gosta. Então se eu dou, que é mais fácil, eu dou uma música para ensinar um tempo verbal no futuro, o aluno, essa música é chata, eu digo ok, então você acha uma música que tenha futuro, que você goste e me traga na próxima aula. E aí isso aí motiva eles a aprenderem também e vão se divertir, vão aprender. Muito legal, muito boa ideia. Eu vou fazer uma pausa agora para o intervalo, mas a gente volta já falando mais sobre isso, ok? Ok. Então você que está vendo a gente aqui, não saia daí. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Eu estou conversando hoje com o Carlos Gontoff, que é professor de inglês e colocou o teatro, né? Como um método de aprendizado aí dentro da sala de aula, né? Achei bem legal isso. Bom, o inglês é uma língua universal, já faz muitos anos, né? Na sua opinião, até quando vai ser assim? Você acha que para sempre vai ser? Eu espero que seja por muito tempo, né? Eu acho que existem outras línguas, né, que dizem que vão ser mais faladas no futuro, o coreano, o chinês, mas eu acho que para negócios, para transações comerciais, ainda o inglês é o mais usado. Onde você vai no mundo, se você sabe falar inglês, você consegue se comunicar. Inclusive, antigamente na França, se você ia e falava em inglês com as pessoas, eles ficavam ofendidíssimos. Eu lembro Mas disso. eu tive recentemente, faz uns 3 anos lá, mudou. Hoje em dia todo mundo fala inglês, os anúncios nos alto-falantes, nas atrações turísticas, são em francês, inglês e japonês. Então, assim, eles já se renderam ao inglês. Antigamente, eu aprendi uma frase em francês, que eu não sabia falar francês, que era assim... por favor, eu não falo francês, você fala inglês? Porque se você falasse, do you speak English, eles ficavam muito ofendidos. Mas se você perguntasse em francês, eles respondiam. Hoje em dia, essa última vez que eu fui, todo mundo já fala. Então o inglês, realmente, não é que o inglês vai dominar o mundo, mas se usa o inglês ainda para palestras. Eu tenho um amigo que foi fazer um MBA na Espanha, e o MBA era todo em inglês. Então ele teve que estudar inglês para fazer o curso na Espanha. Ficou 2 anos morando na Espanha, estudando em inglês. Porque vem gente do mundo inteiro e o curso é em inglês. Então eu acho que o inglês global ainda, tem que ser em inglês mesmo. Eu acho que o inglês ainda vai ser usado por muito, muito tempo. Por que na França existia isso, hein? Porque eu lembro que eu ouvia falar muito disso. É aquela coisa de nacionalismo, né? Você tem que falar a minha língua. Mas eu acho que hoje em dia, no mundo globalizado, não tem nada a ver. Eles mesmos já se deram conta disso. Se deram conta, né? É verdade que é uma língua mais difícil. Aliás, assim, falando em língua difícil, você acha que é mais fácil a gente aprender inglês ou
quem fala inglês, americanos, ingleses, aprenderem o português? Acho que depende muito da pessoa, né? Eu acho que depende da dedicação, de quanto você estuda. Tem brasileiros que aprendem inglês e falam muito bem, tem uns que falam tudo errado, falam assim, macarronicamente. Os americanos também. Existem línguas que são famosas por não serem boas, de ter uma pronúncia boa, né? Então, assim, dizem que os franceses, eles têm uma pronúncia ruim no inglês. O brasileiro tem fama de ter pronúncia boa do inglês. Os americanos, eu conheço americanos que vieram para o Brasil e falam português, perfeitamente, sem sotaque. Né? Então é uma coisa de dedicação, de você ouvir, de você tentar. Tem muita gente que não quer ter um sotaque bom de propósito para manter a sua identidade. Assim, eu quero manter a minha identidade de brasileiro. Então eu não quero melhorar. Assim, às vezes até é uma coisa que ela não se dá conta conscientemente. Ele quer falar inglês um pouquinho de sotaque para mostrar que ele é brasileiro, que quando ele vai fora as pessoas perguntam onde você é. Sou do Brasil. Então, realmente isso existe mesmo. Existe mesmo. Né? Eu sou gaúcho, né? Quando eu vim morar em São Paulo, eu dizia, eu sou gaúcho, eu vou falar a vida inteira. Depois de muitos anos eu falei bobagem, né? Eu moro aqui há tantos anos, eu já falo você já sai automático e eu continuo sendo gaúcho no coração. Mas não tem essa coisa, eu tenho que mostrar que eu sou gaúcho. É verdade, é bobagem mesmo, né? Então eu acho que essa coisa, se os americanos têm mais dificuldade que os brasileiros, não sei, você vê muito americano falando inglês, português com sotaque, mas os brasileiros também falam com sotaque. Bastante. Né? Mas o objetivo de aprender uma língua não é você falar sem sotaque. Sabe? Não é você, eu não quero ensinar inglês. Acho que se fazendo entender tá bom, né? Exatamente, se você se fazer entender, falar com a gramática correta, porque falar tudo errado também é chato, né? Mas depois, também é uma escolha, você fala assim, eu quero viajar, meu objetivo é viajar e não morrer de fome, eu não me importo de falar errado. Então é uma escolha sua. Agora, se você pretende viajar, fazer curso, assistir palestras ou apresentar palestras, você tem que ter uma língua apresentável, isso para qualquer país que você vá. É verdade. Falando nisso, você vai lançar um livro aí sobre inglês para viagens? Né? Isso, o livro está pronto, está indo para a editora essa semana, um livro de inglês para viagens. Como que é? Existe muito no mercado esses livros de frases feitas, né? Então tem assim, a frase em inglês, a frase em português. Quando eu fui para o Canadá, uma parte francesa, a primeira vez que eu fui, eu não sabia falar francês, então eu comprei esse livro e eu tenho um ouvido bom, eu pegava o livro, eu falava a frase e a pessoa me respondia, eu não entendia nada. Então não adianta, eu acho que esses livros, não adianta, você compra as frases, você fala perfeitamente e não entende a resposta. Então esse livro, eu acho assim, se você é uma pessoa que já sabe falar inglês, você numa viagem se vira. Então esse é um livro de inglês para viagens, para pessoas com pouco conhecimento de inglês. Ele é bem básico, então ele ensina situações no aeroporto, na alfândega, na loja, como pegar um táxi, mas é tudo em inglês e não é um livro de frases feitas, é um livro que tem vocabulário, tem diálogos, tem exercícios para você ouvir e tentar entender, então você vai aprender a entender. Só que, como sempre eu digo, é dedicação. O livro, nenhum livro ensina tudo. Então, se você vai viajar, você pode estudar o livro e complementar com outras coisas. Eu vou ensinar, por exemplo, vocabulário relativo a roupas. Não dá para você ensinar no livro tudo que existe. Então eu ensino algumas palavras e digo, olha, se você quiser aprender mais, eu dou instrumentos. Entre no Google, escreva assim, clothing in English. Você vai achar outras roupas. Então se você está interessado, você por conta própria pode aprender mais. Então o livro tem tem várias situações, no aeroporto, no shopping, pegar o táxi. E não tem só as perguntas. Não tem só as perguntas, o livro não tem tradução, o livro para você aprender a pensar em inglês. Se você chegar na viagem, a pessoa não vai ter uma legenda embaixo. Ela vai falar e você tem que entender basicamente. Não é um livro para você aprender a falar inglês perfeitamente. Não tem gramática, ele tem situações, mas para você aprender a se comunicar. Eu acho que é um livro que está faltando no mercado. Verdade. Você acha que... Eu, pelo menos assim, nas escolas de inglês que eu estudei, quando eu era mais nova, tudo, falavam, né, que quando a gente não traduz é mais fácil de aprender. E é assim mesmo. Isso é um assunto muito polêmico. Eu, particularmente, sou contra a tradução. Eu acho que você tem que aprender a pensar em inglês desde o começo. É difícil, mas se você não mergulhar, você nunca vai aprender. Tem outros professores que dizem, não, você traduzir um pouquinho não faz mal. Mas eu particularmente, eu brigo por isso e minhas aulas são assim. Eu acho que você aprender a associar, como você aprendeu a sua língua materna. Quando você aprendeu, criança, a sua mãe dizia assim, não põe a mão ali. Você não sabia o que era não, o que era põe, o que era a mão. Você sabia que se ela falasse isso, você tinha que tirar a mão. Então você, pelo contexto, você ia aprendendo. E eu acho que é a maneira mais natural de aprender inglês. Quando a gente era pequeno, você aprendeu que isso daqui é um livro como?
livro, o livro. fazendo assim. Ninguém traduziu para você em nenhuma outra língua. Isso aqui na sua língua é nhenhé. Não é. É livro. Você aprende associando. É claro que demora mais. Às vezes o professor traduz, porque na aula ele não tem muito tempo, né? Eu vou ter que explicar em inglês. Eu prefiro perder aquele tempo, porque enquanto você está ensinando, explicando em inglês ou mostrando, você vê na cabecinha do aluno assim, tic, 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 as conexões vão se formando e ele vai aprendendo a raciocinar em inglês, aprender a explicar as coisas em inglês. O dia que ele for viajar, se ele não souber falar livro, ele pode fazer um gesto. Se ele falar assim, nos Estados Unidos, how do you say livro in English? A pessoa não vai entender. E na escola, aqui no Brasil, a gente ensina o aluno a perguntar assim. Só que essa pergunta facilita na sala de aula, mas lá no mundo real não facilita. Verdade. Você fala assim, você quer falar banana, você fala assim, please, do you have banana? Você se comunicou mais do que falar a palavra em português. Tudo bem, banana é fácil porque é igual, mas né? uma palavra diferente. Agora o livro, por exemplo, se a pessoa fizer o gesto ou explicar de uma outra forma. That thing that you read, sei lá, você vai aprender. Então você vai ensinando maneiras da pessoa se comunicar. Se ela não sabe a palavra, você dá a volta. Eu não lembro como é que fala. Como é que é o nome daquela coisa que você usa para escrever? A caneta. Às vezes na própria língua você escreve. Então aí você fazer fala isso em inglês, né? Você fala assim, como é aquele negócio que você enfia na porta? A chave, é a chave, esqueci. Às vezes você esquece na própria língua. Você não sabe explicar e você vai... Você dá a volta para explicar a coisa. E isso aí ajuda você a se comunicar em inglês. Realmente. E aprende bem melhor. Aprende muito melhor. Pensando em inglês. Mesmo porque tem coisas em inglês que... expressões que não tem muito sentido em português, né? Não tem. Se você traduzir ao pé da letra, não faz o menor sentido, né? Então, você traduzir palavra por palavra, não vai falar inglês, aquilo não é inglês. Dá um exemplo para nós. Por exemplo, em português, o aluno chama na escola, fala assim, professor, né? Aí, quando vai falar inglês, ele fala assim, teacher. A palavra professor é teacher. Só que nos Estados Unidos, ninguém chama o professor de teacher. Você chama o professor assim, Mr. Silva, pelo sobrenome, ou pelo primeiro nome, se o professor deixar. Quando você vê em filme, o cara fala assim, hello, my name is Mr. Gontov, call me Carlos. Se você falar call me Carlos, a pessoa já tem o direito de te chamar pelo primeiro nome. Mas numa sala de aula, você fala assim, Mr. Gontov. Você não fala assim, teacher. Então, eu tinha um amigo americano que morava no Brasil, era professor, ele falou assim, por que os alunos chamam a gente de teacher? Então isso é uma coisa assim, para eles é difícil de entender. A palavra é essa, só que não se usa a palavra nesse contexto. Então eu digo para os alunos, se você está chamando o cara teacher, você não está falando inglês, está falando português traduzido. Olha que legal. Outra coisa, smoking, né? Smoking, a gente fala assim, eu usei um smoking. Smoking em inglês é o verbo fumar. E o smoking é tuxedo. Então você fala assim, I'm wearing a smoking, fala assim, tá como? Então, você traduziu ao pé da letra. Às vezes, outras aquelas coisas que você fala assim, sei lá, né? Até amanhã. O cara fala assim, until. Amanhã, until tomorrow. Não existe isso em inglês. Não existe em inglês, é verdade. Então, você aprende pelo contexto. Quando você era criancinha, sua mãe dizia assim, Patrícia, se alguém te deu um presente, fala, obrigada. Você não sabia o que significa obrigada. Mas você sabia que naquela situação, você ia falar obrigada. Então, você aprende a frase certa para aquela situação. Que legal. Que livro mais você trouxe aí pra gente ver? Esse outro livro, quando eu escrevi esse livro de dicas para aprender inglês, as pessoas me diziam assim, esse livro é muito bom, porque não ensina inglês, ele ensina você a aprender e serve para aprender qualquer coisa. E aí eu tive essa ideia de escrever esse livro, que é um livro que chama Você Consegue Aprender o que Quiser. E ele dá estratégias de aprendizado para você aprender qualquer coisa. O livro não ensina nada, ele te dá as estratégias. Tanto que quando eu propus para o meu editor lançar esse livro, ele falou assim, você não acha muita prepotência sua, achar que você consegue ensinar qualquer coisa? Eu falei, mas eu não vou ensinar nada. É um livro de estratégia. Então ele diz assim, se você quiser aprender, você tem que se dedicar, você tem que pesquisar, você tem que fazer a sua maneira de aprender. Dá alguma estratégia para nós, assim, algum exemplo de estratégia que tem aqui dentro do livro? Aquela coisa, mas assim, não tenha medo de errar, porque todo mundo aprende errando. Eu fui levar minha filha para aprender a andar de patins, eu não sei andar de patins. E aí ela botou o patins, eu segurei de um lado, uma outra pessoa segurou do outro lado e a gente foi segurando ela. Tinha uma garotinha do lado parada, ela falou assim para nós, se você não deixar ela cair, ela nunca vai aprender. Aí eu falei assim, é verdade, porque a gente precisa do erro para aprender. Então, uma das coisas que ele fala assim, não tenha medo de errar. O erro é uma tentativa de acerto. De acertar. Então, as pessoas às vezes, não vou falar inglês porque eu vou falar errado. Não faz mal, não é que eu estou dizendo que você tem que falar errado. Você fala errado, aí o professor vai te corrigir e você tenta. Então, repita uma coisa várias vezes. A pessoa não tem, hoje em dia, ninguém tem paciência de repetir, né? O cara falou uma vez, chega, vamos para frente. Não, repita até aprender. Então, você quer aprender, você tem que se dedicar.
você tem que trabalhar até você aprender. Que legal. Que mais? Esses outros livros, esse livro aqui é um livro que eu escrevi para a Escola de Inglês CNA, que é uma escola de inglês que tem no Brasil inteiro. E eles usam o próprio livro, né? Esse livro não vende em livraria, só para os alunos. E eu escrevi o livro que é usado no curso infantil. São 4 volumes, né? Eu só trouxe o primeiro, mas é de 1 a 4. E é um livro que é usado... Essa historinha é um livro para ser usado em escolas mesmo. E que está sendo usado no Brasil inteiro. Então é um livro que assim, eu tenho muita experiência de criticar o livro dos outros, porque eu usei muitos livros e dizia, esse livro, esse autor fez esse exercício que não faz sentido, é ruim, não sei o quê. Então agora eu estou escrevendo com as coisas que eu acredito. E eu vou ser o telhado de vidro para me jogar. E dentro dessa mesma linha eu escrevi esse outro, que é um livro da editora Stanford, que é um livro para colégios regulares, hoje em dia, ensino fundamental 1 de 1º a 5º ano, que está sendo usado agora em colégio do Brasil inteiro também. Então, começa desde o 1º ano, que as crianças têm 6 anos, não sabem ler ainda, então o livro é só com ilustrações e diálogos gravados, então eles não aprendem nem a ler nem a escrever, só falar em inglês. Que muita gente diz que ninguém aprende inglês na escola, né? Existe essa coisa, se quer aprender inglês, tem que ir para um curso de inglês. E não é verdade, dá para você aprender se você tiver um bom estilo, um bom curso. E eu, como professor, eu acho assim, você tem que acreditar que o aluno consegue aprender. Tem professor que fala assim, não vou nem ensinar porque eles não vão aprender. Mas eu acho que você tem que acreditar. Verdade. Assim como quem está aprendendo também tem que acreditar que vai aprender. Você tem que acreditar. Né? E uma coisa que eu digo nos meus 2 livros de aprendizado é, não fique olhando para onde você quer chegar. Eu quero chegar lá. Você tem que olhar de onde você saiu. Olha, eu saí de lá, eu já estou aqui. Então eu já progredi muito. Você nunca vai ser perfeito. Aquela pessoa que fala assim, eu quero ser perfeita, você vai estar sempre infeliz. Porque ninguém é perfeito. E isso serve para tudo, não só para o inglês, Nesses 2 livros eu digo mesmo, porque assim, se você tem que pensar assim, eu quero sempre melhorar um pouquinho, aí você vai estar sempre feliz, porque você está melhorando. Está sempre melhorando. Que legal. É uma lição de vida. É uma lição de vida isso, porque não adianta falar, eu quero ser perfeito. Eu digo assim, perfeição não existe. A única pessoa perfeita no mundo... Só Deus. Só perfeito para mim é a Meryl Streep. A Meryl Streep. Deus lá em cima, você põe Meryl Streep. Bom, então eu vou fazer mais uma pausa agora. A gente vai para o intervalo, mas a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje nós estamos falando sobre aprender inglês. Eu estou com um professor de inglês aqui, que também é ator, é diretor, o Carlos Gontoff. Vamos falar um pouquinho sobre viagens, né? Quantas vezes você já viajou para o exterior? Eu já viajei bastante. Mas a primeira vez que eu viajei, eu já era professor de inglês. Então, muita gente fala, para você aprender inglês você tem que ir para fora. Não é verdade, você consegue aprender aqui. Eu sou uma prova disso. Quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, eu fui fazer um curso, eu ganhei uma bolsa. Eu já era professor de inglês. Só que aí, eu queria testar se o que eu aprendi de inglês era verdade. Então, eu ia na rua e perguntava. No livro que eu ensinava, tinha uma lição que o cara perguntava direções, né? Excuse me, can you tell me how to go to... E aí eu desci e falei, vou perguntar pro cara só para ver se ele responde. Aí eu ia lá, excuse me, can you tell me? Ele respondia, eu falei para meus amigos, funciona! Legal. Você teve algum trabalho, assim, passou por algum apuro por causa do inglês? Acontece essas coisas culturais, tem palavras que você usa num sentido e nos Estados Unidos se usa em outro sentido. É coisa cultural, né? Assim, as coisas que você faz no dia a dia, aquela coisa de como você comprar uma coisa. Uma vez eu tive um problema, eu estava numa praia, era assim, as ondas fazendo muito barulho, e veio um menininho pra mim e falou assim, e eu falei, o quê? Aí ele gritou, umas 3 vezes, aí finalmente ele falou a frase, que ele estava dizendo assim, as ondas estão muito fortes, ele falou, né? Eu falei pra ele assim em inglês, eu falei assim, é verdade, eu falei, eu não sou surdo, eu sou brasileiro. Eu não tava, porque a pessoa quando você não entende, ela fala mais alto, em vez de falar mais devagar. Mas eu não entendi, porque ele tava falando, tinha barulho, né? Porque, eu fui com um grupo de professores, essa mesma viagem era um grupo de professores, e nós fomos pro Texas. E no Texas eles falam super enrolado. Eles falam... Então nós éramos 3 professores de inglês, chegou um texano para falar com a gente, ele falou. Os 3, assim, nos olhamos e falamos, ele está perguntando alguma coisa, ele está falando alguma coisa. Era numa boate, tocava música. Então, assim, mesmo do Brasil, né? Às vezes se você é gaúcho, vai para o Nordeste, você não entende o que ele fala. Cara, o nordestino fala rapidíssimo. São sotaques diferentes. Então eu tive esses problemas. Muita coisa que você não entende palavras diferentes. Eu fui num shopping, eu queria comprar um tênis. E tinha uma loja que eu costumava comprar, isso já era uma segunda, terceira viagem. E era uma loja que vendia coisas baratas.
E eu cheguei para olhar naquele painel onde tem o mapa do shopping, para ver se aquela loja existia no shopping. E tinha uma moça parada com uma prancheta, assim. Aí quando eu cheguei perto, ela falou assim, any questions? Eu só entendi ela falar any questions. Eu apresentei assim em inglês. E sim, existe a loja Foot Locker aqui? Aí a minha mulher estava junto comigo e começou a rir. Ela perguntou para você se você poderia responder umas perguntas. Entendeu? E eu só ouvi any questions e eu fiz a pergunta, entendeu? Inclusive, essa história no meu livro novo de inglês para viagens, eu coloquei uma historinha parecida, porque essas coisas... Ela queria que você respondesse e não que perguntasse, que eu respondesse. Né? E você acabou perguntando. Ela então, te respondeu assim, a pergunta ou não? Ela depois me respondeu. Sobre a loja. Ela me respondeu. Mas eu digo assim, a gente erra e eu estimulo meus alunos, eu falo, olha, você vai para fora... às vezes não vão entender você, às vezes você não vai entender, mas tudo bem, porque mesmo os nativos, às vezes não entendem o que a gente fala. Você está no Brasil, né? Alguém te fala uma coisa, até no Brasil. Alguém fala uma coisa, diz, o que você disse? Como? Não entendi. Se a pessoa fala muito rápido... E se você é brasileiro, você está assistindo televisão, você assiste uma novela, a pessoa fala uma coisa, você não entende, você vira para a pessoa do lado e fala assim, o que ele disse? Se você está vendo um filme em inglês e o cara não entende, você fala assim, ai, como eu sou burro, estudei a vida inteira, não consigo entender. E na verdade não é assim. Ninguém consegue entender sempre tudo. Às vezes a pronúncia da pessoa, né? E as gírias? Gírias também. Lá fora, gíria você é uma teve dificuldade com isso? Eu tive, eu não me lembro de nenhum caso assim específico. Porque gíria a gente não costuma aprender aqui no Brasil. E você aprende, hoje em dia você vê em seriado de televisão. Você vê, a gente vê. Só que essas coisas mudam muito. Então assim, se você não se atualiza... Você chega um tempo e você esquece. Eu sempre dou um exemplo que antigamente no Brasil você falava bocomoco. Acho que não é da tua época, né? Falava o cara, bocomoco era brega. Esse cara é bocomoco. Tinha um comercial de televisão do Guaraná, que o cara era bocomoco. Se você era um americano que aprendeu português há 40 anos, nunca mais viu português, volta para casa e fala assim, ai que bocomoco. Ninguém entende. Ninguém vai entender. Então as gírias mudam. Hoje em dia existe essa tendência de falar politicamente correto, né? Que nos Estados Unidos é levado ao extremo. Você não pode falar que uma pessoa é black. Você fala African American. Você não existe, as palavras que terminavam em man, que é homem, não existe mais. Você fala assim, policeman, que era o policial. Antes existia policeman, policewoman. Hoje em dia não pode, porque é considerado sexista. Então você fala police officer. Antigamente, bombeiro era fireman. Hoje em dia existia... E aí, as mulheres? Então, fire. Até hoje em dia, ator e atriz já está acabando a distinção de actor e actress. Porque é sexista. Então, as mulheres, se você perceber no Oscar, vai ter o Oscar agora no final do mês, elas agradecem, elas falam assim, I am a good actor. A mulher, elas falam actor, eles falam actor. No Oscar, ainda existe a categoria Best Actress. Mas em outros prêmios, eles falam assim, Best Female Actor, que é um ator feminino. Então, eles estão usando as palavras assim, que sexista não existe mais. Então, você tem que estar se atualizando. As gírias, expressões novas, coisa de internet, né, essas palavras novas, você tem que estar sempre se atualizando. Por isso que eu digo, você começou a aprender inglês, não vai acabar nunca mais, vai estudar o resto da vida. É que nem português. Que nem qualquer um. Você, como jornalista, você está sempre se atualizando. Você está lendo, ninguém aprende uma coisa. O aluno vai para a escola e diz assim, quando eu vou terminar? Não, você não vai terminar, você vai começar e vai em frente. Você vai sair da escola. O que eu quero como professor é te dar instrumentos para você continuar aprendendo sozinho para sempre. Você tem vontade de aprender outra língua ou já sabe alguma outra língua? Eu tenho vontade, eu sei muito pouco. Eu sei aquela coisa macarrônica. Meu espanhol, por exemplo, é péssimo. Eu fui para a Argentina, cheguei no hotel e disse assim, eu não parlo espanhol. O cara falou, não parla mesmo, porque parla italiano. Parla italiano. Mas assim, eu digo assim, verdade, o espanhol que eu preciso é para ir viajar e não morrer de fome, entendeu? Então eu gostaria de fazer um curso de espanhol, italiano. Eu fiz um curso de italiano, assim, mas não levei muito a sério. Eu digo, para você aprender, tem que levar a sério, praticar. Eu tenho vontade de aprender uma outra língua. Você acha que depois de uma certa idade a pessoa tem mais dificuldade de aprender ou não? Existe esse mito, né? Dizem que criança aprende mais rápido, que adulto aprende, mas eu acho que se você se dedicar, você aprende. Eu conheço gente que começou a estudar inglês já mais tarde, depois dos 40, 50, e aprendeu muito bem. Depende tudo da sua dedicação, de você usar o inglês, porque existe uma diferença de você estudar e usar. Você estuda no livro, você faz a lição de casa, você treina, pratica, aí você vai tentar falar. Então, como você vai falar? Se você não tem nenhum amigo que converse, que fale inglês, fale consigo mesmo, fale com o espelho, cante músicas, vai ouvir músicas em inglês, assistir filme em inglês. Se você for tentando, você vai se desenvolver mais. Você sabe a história de alguém, de algum aluno seu, tudo que... ou outra pessoa que aprendeu o inglês, mas não ficou se dedicando àquilo, só aprendeu só nas lições, viajou e se deu mal? Você conhece? Eu tenho muitos alunos que estudam e falam assim, eu não falo, eu digo, mas você pratica? Então, meus alunos particulares, eu digo, olha, eu dou 2 aulas por semana. Estude,
tente falar. Aquele diálogo do livro que você preenche os verbos, quando acabar, aquilo é um diálogo. Tente fazer aquilo como se fosse alguém conversando com o outro. Você leia, mas eu não tenho tempo, mas a minha vida é muito não sei o quê. Então, aí você não se dedica. Eu tenho um outro aluno que até escrevi sobre ele nesse meu livro, Você Consegue Aprender o que Quiser. Ele é médico, tem uma vida super tarefada. E toda aula eu gravo para ele num pendrive um episódio de um seriado de televisão. De 20 minutos. Eu digo para ele assim, você vai assistir esse mesmo episódio 5 vezes. A primeira vez você senta e fale para si mesmo. Eu já sei que eu não vou entender nada mesmo. Aí você senta e não entende. Aí você vai ver que um pouquinho você vai entender. A segunda vez, você vai entender um pouquinho mais. A terceira vez, vai chegar na última vez, você vai entender bastante. Não tudo, mas se você fizer disso uma prática constante, você vai entender mais. Aí um dia ele veio para mim numa aula e falou assim, sabe, Carlos, eu assisti essa vez só 4 vezes e já entendi bastante. Então, que legal. 4 vezes é maravilhoso, porque se eu falo isso para um aluno, ele fala assim, imagina que eu vou ver 4 vezes a mesma coisa. Só que assim, se você quer perder a barriga, você tem que fazer 100 abdominais, não adianta fazer um. Qualquer coisa, qualquer coisa que você vai fazer, vai aprender uma coreografia, você repete. Tudo é questão de prática. Então, a criança aprende muito rápido. Mas você põe a criança na escola, os pais, às vezes, põem as crianças com 5, 6 anos, a criança não queria estar lá, ela quer estar brincando. Então, não presta atenção, acaba não aprendendo. Acha chato. Acaba não aprendendo porque não está a fim de aprender. Então, não é que criança aprende. Aprenderia mais rápido, se ela se dedicar, se tivesse interesse. Então, tem tudo. Bom, quais são os seus projetos agora para esse ano? Vem aí esse novo livro que a gente já falou. Esse novo livro de viagem vem agora. Eu trabalhei 29 anos em escola de inglês e agora eu saí. Estou dando só aula particular, porque eu acho que eu posso me dedicar mais aos meus livros. Vou dar uma palestra agora dia 26 de fevereiro, com o tema Como Trazer a Gramática para a Vida. Que é aquela coisa de você tirar uma coisa de parecer um exercício de gramática e fazer aquilo ser uma coisa que você pode usar e conversar, porque o aluno fala, gramática é chato, mas a gramática é um instrumento para você aprender a falar corretamente. Verdade. Eu vou participar de um congresso em julho, existe uma entidade no Brasil chamada Brass Thistle, que é uma associação de professores de inglês do Brasil inteiro, muito grande, e todo mundo assim importante do meio faz parte dessa entidade, e a cada 2 anos tem um congresso, e vai ser agora em Brasília em julho, vem gente do exterior, da palestra, eu vou dar 2 palestras lá também, que essa que eu falei de trazer a chatice para a sala de aula é uma delas. E é isso, estou escrevendo, dando muita aula, escrevendo meu blog. Sensacional. Você quer passar aí o teu Face, o teu blog, para quem está em casa? O meu blog é Dicas Inglês, tudo junto, dicasinglês.wordpress.com. Ok. E eu tenho meu e-mail é carlos.gontov, Gontov com W no final, vai aparecer escrito ali, @uol.com.br. Então tá. E meu Facebook, Carlos Gontov. É fácil porque Carlos Gontov só existe eu no mundo. Só existe você no mundo, que bom. Existe outros Gontov. Não, se você quer procurar alguém chamado João da Silva, é difícil. Mas Carlos Gontov, tem muitos Gontov, mas Carlos, por enquanto, só tem eu. Que bom. Sensacional isso. Né? Bom, vou encerrando por aqui, então. Já te convido a voltar para a gente falar mais sobre o assunto. Foi um prazer, adorei. Tá bom? Adorei também. Obrigada. Então, eu agradeço você que está em casa também. Muito obrigada. Entre na nossa página, facebook.com/programa Análise Direta. Você pode lá assistir essa edição, outras edições do programa. E você pode também dar sugestões para nós, tanto de entrevistados como de perguntas. Ok? Um beijo e até a próxima. Tchau.